Oi. Assim como nós fizemos como nos espelhos, nós vamos analisar a formação de imagens em lentes esféricas. Então nós vamos ter que caracterizar a imagem como sendo real ou virtual, maior, menor ou igual, como sendo direita ou invertida. Tá? Então vai ser muito parecido com os espelhos esféricos. Né? Tanto que nós temos aqui essa lente esférica. Que tipo de lente que é essa? É uma lente divergente, né? Porque a pontinha está apontando para dentro. E a lente divergente vai ser muito parecida com o espelho convexo. E a lente convergente é muito parecida com o espelho côncavo. Começando pelas imagens. Lembram que no espelho convexo nós temos apenas uma possibilidade de imagem? E essa imagem ela é virtual, direita e menor? Vai ser a mesma coisa como com a lente divergente. Só vou ter um tipo de imagem independente da posição do meu objeto. Vamos dar uma olhada aqui. Então, olha só, nas lentes nós sempre vamos analisar a pessoa que está observando de um lado e o meu objeto do outro lado, e nós vamos ver o que vai acontecer com a imagem. Então, vamos selecionar dois raios, os nossos dois favoritos. Né? Nós temos aqui o... Espera um pouquinho. Nós temos aqui aquele raio que sai paralelo. Né? Então, ele vai sair paralelo aqui. E lembra como que ele vai refratar? Passando, né, na direção do meu foco. Lembrando que essa é uma lente divergente. Então ele vai ir para cá. Então ele veio para cá e depois se afastou. Subiu. E aqui está o prolongamento dos raios. Lembra do meu outro raio? Que é o raio que eu falei que era o melhor de todos? Então a gente vai selecionar ele. Ele vem, simplesmente passa aqui reto. Né? Vem para cá e segue o seu caminho. Então, se eu passasse o tracejadinho, o prolongamento do raio refratado, ele ia vir na mesma direção aqui. Ó. Então, onde que esses dois pontos vão se encontrar? Exatamente aqui. Olha só. Exatamente nesse ponto aqui. Então, aqui está a minha imagem. Aqui está o meu objeto e aqui está a minha imagem, que é onde essa pessoa desse lado ia enxergar esse carinha menorzinho e um pouco mais perto da lente. Tá? Então, agora nós podemos classificar a nossa imagem. Se ela está do outro lado do meu observador, agora nós vamos chamar ela de virtual. Virtual, porque ele vai enxergar ela atrás da lente. Ela é direita, sempre que é virtual é direita, sempre segue aquela mesma regra, sempre que é virtual é direita, sempre que é real é invertida, e ela é menor. Assim como no nosso espelho convexo nós temos uma lente divergente, também sendo virtual, direita e menor. Beleza, pessoal? Então, para uma lente divergente, a imagem sempre vai ser da mesma forma, independente de onde estiver o nosso objeto. Ok? Vamos dar um... Voltando aqui um pouquinho. Vamos utilizar o mesmo desenho. Ih, apagou o olho. Ih, apagou tudo. Apagando praticamente tudo, né? Então, agora nós temos nossa lente convergente, então a flechinha muda apontando para fora. É fácil de ver a borda, né? Borda fina, lente convergente, ponte para fora, só cuidar que às vezes pode mudar. Então aqui nós temos agora, vamos mudar, deixa eu prolongar um pouco para trás aqui, porque nós temos uma posição que é atrás do ponto antiprincipal, né? Então aqui, agora tem esse ponto aqui, tem esse ponto here. Agora meu foco, objeto, meu ponto antiprincipal, objeto, meu foco, imagem, meu ponto antiprincipal, imagem. Né? Então agora o meu objeto ele fica do lado do foco objeto, porque é uma lente convergente. Então agora, pessoal, para uma lente convergente, assim como para um espelho côncavo, a imagem ela vai depender da posição, né, ao longo desse meu eixo aqui.
Lembram quais são as posições do espelho côncavo? Eu tenho uma posição, aqui, ó, faltou entre o ponto, entre o vértice e o foco, que aqui é o nosso centro óptico, entre o centro óptico e o foco, em cima do foco, entre o foco e o ponto antiprincipal, em cima do ponto antiprincipal e atrás do ponto antiprincipal. Né? Segue as mesmas regrinhas do nosso espelho côncavo. Né? Vai ser praticamente igual. Vamos desenhar um olhinho do caboclinho aqui. Vou desenhar o olhinho dele aqui. Desenhar uma sobrancelha aqui. E vamos desenhar o nosso objeto agora. O nosso objeto vai estar na primeira posição, que é entre o centro óptico e o foco. Vamos selecionar aqueles nossos. Vocês vão ver que vai dar sempre para selecionar aqueles carinhos que a gente gosta. Então agora ele vai paralelo. E agora quando ele passa, ele desvia e passa pelo foco. Foco imagem. Daí aqui para trás nós temos o prolongamento dos raios. Vamos prolongar ele aqui para trás. E também temos aquele nosso raio que nós vamos passar ele pelo centro óptico. Passamos pelo centro óptico. Então ele vem para cá, ele vem para cá. E o prolongamento dele vem aqui para trás. Então aqui é onde eles se encontraram. E aqui vai ser onde nós vamos ter a nossa imagem. Olha que imagem zona. Aqui é o nosso objeto e aqui é a nossa imagem. Então o que nós podemos concluir com essa imagem? Que ela é virtual, que ela é direita, sempre que é virtual é direita, e ela é maior. Assim como no espelho côncavo, se o objeto estiver entre o vértice e o foco, aqui também entre o centro óptico e o foco nós vamos ter maior. Essas lentes que aumentam, pessoal, são as lentes de aumento. Né? Então isso aqui é uma lupa, funciona dessa forma. Nós temos que colocar o objeto entre o centro óptico e o foco para a gente conseguir enxergar ele aumentado. Né? Se passar daqui, aí dá ruim e a gente não enxerga mais ele aumentado. Né? Então vamos ver as outras posições agora, que vão ser todas... lembrando que no foco, assim como no espelho, no foco não tem imagem. Se eu estiver em cima do foco, tanto numa lente quanto no espelho não tem imagem, então aqui vai ser da mesma forma. Em cima do foco, a imagem é imprópria. Né? E para trás do foco, agora todas as imagens vão ser reais e invertidas. A gente vai ver aqui o que muda é o tamanho delas. Né? O que vai mudando é o tamanho. Começa maior, igual, menor. Então vamos colocar um objeto aqui entre o foco e o ponto antiprincipal. Vamos passar o nosso primeiro raio, que é aquele raio que vem paralelo, e daí passa pelo foco. E o nosso outro raio que vem reto. Olha só. Vamos precisar dar uma completada aqui. Né? Deixa eu completar esse raio amarelo aqui que faltou. Faltou um pedaço dele. Então percebam que agora o nosso objeto está aqui. Está do mesmo lado que o observador. Então antes ele estava do outro lado, agora ele está do mesmo lado, por isso que ele é real. E ele vai ser também, por ser real, vai ser invertido. Tá? Então dessa forma, essas imagens reais, elas podem ser projetadas no anteparo. Então, por isso que a lente do projetor, por exemplo, do cinema, do data show, ela precisa ser uma lente convergente e precisa projetar a imagem, né, na parede, na tela do cinema, na tela do data show. Por isso que nós precisamos projetar ela invertida para quando ela passa pela lente, ela vai sofrer essa desinversão, digamos assim, e vai ser bonitinha na tela para a gente conseguir enxergar. Como a gente pode ver aqui, ela é maior, ela é maior,
na medida que a gente vai puxando para trás, no ponto antiprincipal, que é como se fosse o centro de curvatura, vai ser simétrico, vai ser igual. Tá? E aí, para trás, vai ser menor. Então, a imagem, na medida que ele passa do F0, do foco, ela vai diminuindo, né? Chega no ponto antiprincipal, ela é igual, e para trás do ponto antiprincipal, ela vai ser menor. Né? Então, podemos escrever aqui que entre F e A, em A, ela vai ser invertida, real invertida igual, invertida igual, e atrás de A, ela vai ser real, invertida e menor. Então, quanto mais eu vou puxando para trás, mais ela vai ficando menorzinha, tá? Até que ela chegue no foco, como na parte dos espelhos. Então, essas últimas duas aqui fica para vocês fazerem em casa e comprovarem que realmente vai ser real invertida igual, real invertida menor. Beleza, pessoal? Vamos dar sequência aqui. Assim como nos espelhos, nas lentes nós podemos também fazer a análise das imagens. Né? Análise das imagens, de imagens, ou análise das imagens das lentes esféricas. Lentes esféricas. Então nós vamos usar aquelas mesmas formulazinhas que vocês já conhecem. Né? A formulazinha do Fzinho, que é a formulazinha da flor, que vocês gostam, né? Que é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. E a formulazinha do aumento linear, que o aumento é igual a I sobre A, que é igual a menos P' sobre P. Galera, seguem da mesma forma, não precisamos de desenho, conseguimos encontrar as nossas regrinhas, todos esses dados da mesma forma como para os espelhos. Né? Só tem que cuidar com duas coisas. Primeiro, a distância focal, ela vai ser, vou escrever aqui, de azulzinho, azul, bonitinho. Ela vai ser positiva para lentes convergentes. Então, quando eu tiver uma lente convergente, eu vou ter uma distância focal positiva. E eu vou ter negativa quando eu tiver uma lente divergente. Então, lentes convergentes têm distância focal positiva, como se fossem os espelhos côncavos, né? E lentes divergentes têm distância focal negativa. E aqui serve aquela regrinha do P e do P'. Serve para isso aqui também. Né? Então, o P e o P' segue a mesma regrinha. Então, se for real, positiva. Se for virtual, negativo. Né? Tem que cuidar que agora, pessoal, é a única coisa que muda mesmo é que agora, antes, quando o objeto estava de lados opostos da imagem, era virtual. Agora, para ser virtual, eles tem que estar dos dois lados, né? Porque nós estamos comparando agora com o observador. Então, aqui eu tenho... Eu tenho aqui a minha lente, por exemplo, vamos chamar ela de lente convergente. Né? E aqui está o observador. E aqui está o meu objeto. Aqui está o object. Coisa errada aqui acontece, né? Quando a gente faz semi ao vivo, sem edição. Então, olha só, aqui está meu objeto. Se ele estiver antes do foco, vocês vão ver que ele vai ser maiorzão, né? Se estiver entre o foco e o vértice. Então, aqui eu tenho meu objeto, aqui tem a minha imagem. Então, percebam que agora eu comparo com o observador. Tem o carinha olhando aqui, né, sobrancelha, meio bravo. E a imagem está do outro lado, então aí ela vai ser negativa. Né? Então, o pelinho, porque é virtual. Então agora o virtual está aqui. Okay?
E aí o resto é a mesma coisa, o I e o O. Eita, apertei o botão errado aqui. Peraí. Então, o I, O, I, O, se estiverem para cima eles são positivos. Se estiverem para baixo, eles são negativos. E aqui a gente segue aquele mesmo esquema que nós usamos para espelho. Não precisa de desenho, é só analisar, ver se o F é positivo ou negativo, ver se o P o P geralmente vai ser positivo, o P' vai ser positivo ou negativo. O A é as mesmas regras para o espelho. A positivo significa imagem direita, A negativo significa imagem invertida. A maior do que 1 é imagem maior, A igual, imagem igual. A menor do que 1, né, entre 0 e 1, nós temos uma imagem menor. Né? Então segue as mesmas regras para os espelhos. Você não vai ter dificuldades em relação a esse cara aqui, né, se tiver entendido direitinho a parte dos espelhos. Tranquilo, pessoal? Então vamos para o nosso último conteúdo relacionado a lentes, que é a vergência. Né? Mas, professor, o que é essa tal de vergência? Talvez vocês já ouviram, talvez vocês usem lentes, óculos. Quando a gente fala em lentes, não é lente de contato, pode ser uma lente de um óculos também. Ou quem não usa já conversou com algum coleguinha que falou o seguinte: eu tenho 0,5 grau, grau 0,5, grau 0,7, grau 1. O que é esse grau 1? Esse grau 1 está relacionado com a vergência da lente e que nada mais, nada menos é do que o inverso da distância focal. A vergência é o inverso da distância focal. Então, se eu tenho grau 1,5, a minha vergência, né, grau 0,5 significa que a minha distância focal é 2. Então, sempre vai ser o inverso. A unidade da vergência é dióptrias. Né? Di para os íntimos. Né? Dióptras. Né? Mas também pode ser conhecido como grau. Né? Grau 0,5, grau 0,7, grau 2. Essa vergência ela depende do formato de algumas propriedades da lente. Então, por exemplo, o médico vai falar para vocês, né, se algum dia vocês precisarem, alguém já precisa, que você precisa fazer uma lente com grau 0,5, ou com grau 1, ou com grau 1,5. Né? Então aí ele está falando qual a vergência da lente. Né? E essa vergência ela pode ser também positiva ou negativa, dependendo se vocês precisarem ou se alguém precisar de uma lente convergente ou de uma lente divergente, dependendo dos casos de miopia ou hipermetropia que a gente vai ver depois. Então, baseado na vergência, o fabricante de lente vai construir uma lente que se adapta às necessidades da pessoa. Essa equação dos fabricantes de lente está relacionada com a vergência, né? 1 sobre F, né? Que é a mesma coisa. Ele vai ter dois fatores. Um fator que vai depender do índice de refração do material da lente e um fator que vai depender das dimensões. Então aqui nós vamos ter índice de refração da lente sobre o índice de refração do meio, menos 1. Então esse termo aqui é o termo que relaciona o índice de refração da lente e o índice de refração do meio. Né? Então tem um termo aqui, menos 1. Percebam que esse menos 1, se a lente for maior do que o meio, isso aqui, menos 1, continua positivo. E aí que nós temos um fator que relaciona as dimensões da lente. Vai ser 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então aqui são os raios da nossa lente. Essa aqui é a equação dos fabricantes de lente. E nós conseguimos montar uma lente, as dimensões, sabendo a vergência, nós montamos, né, esses caninhos aqui. Ou sabendo esses caninhos aqui, nós encontramos a vergência de uma lente. Então vamos fazer um desenho aqui, por exemplo, agora desenhar a nossa lente aqui, uma lente plana.
na verdade, uma lente biconvexa aqui. Então, a regrinha é a seguinte, pessoal. Nós temos aqui, ela vai ter um raio de uma das faces, que nós vamos chamar de R1, e um raio da outra face, aqui, que nós vamos chamar de R2. Né? Então, o raio de uma das faces é R1, e o raio da outra face é igual a R2. A regrinha do raio é a seguinte, pessoal. Se eu tiver uma lente côncava, de um lado côncavo, esse raio vai ser negativo. Se eu tiver uma lente convexa, como é esse caso aqui, o meu raio vai ser positivo. Se eu tiver um lado plano, nós dizemos que o raio ele vai ser infinito. Nossa senhora, bonito símbolo infinito aqui. Ele vai ser infinito, o que vai implicar que 1 sobre R é igual a zero. Então, se eu tiver duas lentes convexas aqui, eu vou ter dois raios positivos e fica todo mundo positivo. E a minha lente ela é convergente. Se eu tiver dois lados, por exemplo, vou fazer um desenho aqui. Se eu tiver dois lados, F4, dois lados côncavos, assim, tá? Então esse meu raio aqui, ele vai ser negativo. Tá? Então o raio vai ser negativo. Esse raio aqui vai ser negativo também. E aí a minha lente vai ser divergente. Então com isso, pessoal, vocês já estão aptos a fazer os exercícios da apostila. Beleza?